Ok, espero que todo mundo esteja vendo aqui, né, que nós trouxemos. Ah, a nossa ideia era trazer aqui algumas reflexões, né, a partir das ciências da Terra, da última palavra que as ciências naturais têm trazido, né, sobre algo que está virtualmente consolidado na ciência, que é o entendimento de que nós adentramos uma nova época geológica. Isso, obviamente, tem uma relação direta, como nós vamos ver, né? Dado que é um dos principais elementos. Tem relação com a crise climática, com a emergência climática, mas eu imagino que o conceito de antropoceno, como essa nova época geológica, com o sistema econômico vigente e que organiza no presente a sociedade humana, sendo a principal força motriz de transformações em escala geológica, é um conceito fundamental para nós entendermos a profundidade da crise e as múltiplas necessárias inflexões que nós temos de fazer, para muito além de uma tentativa de, aspas, resolver a crise climática, mas mantendo de pé esse sistema econômico-político, esse modo de viver insustentável em diversos aspectos. Então, é por isso que a gente vai falar aqui de um colapso que é, em certa medida, evitável, mas em certa medida inevitável. Né? Que colapso seria esse? Bom, para iniciar nosso diálogo, eu gostaria de introduzir o conceito dos chamados limites planetários. Talvez várias pessoas já sejam familiares com esse conceito, mas essencialmente o conceito de limites planetários ele foi trazido à tona num artigo seminal publicado na revista Nature, encabeçado por Johan Rockström, né, cientista sueco, aí por volta de 2008, e que originalmente era colocado dessa maneira. A gente vai, inclusive, falar um pouco de como essa imagem, ao ser atualizada, ela muda. Né? Mas, basicamente, a ideia... Dizia Paris, Natal RM ingressou na reunião. Carol Esteves ingressou na reunião. Gente, eu estou com esse probleminha, que eu gostaria muito de saber como me livrar dele. O Zoom está lendo o chat para mim. Né? Eu não sei como é que é, mas alguma coisa aí não tá muito legal. Enfim, os chamados limites planetários são basicamente essas nove variáveis que, a princípio, serviriam para quantificar Cauê Paulo saiu a da nossa reunião. capacidade, né, de nos mantermos dentro de parâmetros capazes de dar sustentação ao sistema Terra como o conhecemos. E, essencialmente, esses 9 parâmetros são clima, biodiversidade, entendidos como as duas Tânia Alves da principais Costa pilastras, ingressou na reunião. uso da terra, uso de água doce, fluxos biogeoquímicos, acidificação oceânica, aerossóis atmosféricos, a integridade da camada de ozônio estratosférico e a presença das chamadas novas entidades, ou seja, poluentes no meio ambiente. Bom, vamos começar falando de um desses limites, que é o limite climático. Eu acredito que haja bastante conhecimento já de quem está aqui assistindo, mas vamos falar dos principais pressupostos. Eu gosto de dizer que nós temos um problema de corrosão da estrutura, da dinâmica do sistema Terra que nós temos hoje, em 3 grandes caminhos: físico, químico e biológico. Né? Do ponto de vista da química, a gente tem, evidentemente, a poluição e outros processos. Né? Do ponto de vista biológico, a perda de biodiversidade, mas do ponto de vista físico, o que nós temos é uma profunda alteração do balanço de energia do planeta associado a alterações climáticas. Como a gente sabe, nós temos hoje 50% a mais de CO2 do que no período pré-industrial. Nós temos uma quantidade, né, de metano que é mais de 2,5 vezes aquela pré-industrial. Enfim, nós temos hoje uma atmosfera cuja composição química é diferente
da atmosfera pré-industrial de maneira substancial. E, obviamente, se ela tem uma composição química diferente, ela tem uma propriedade física diferente, porque nós sabemos que alguns dos gases que compõem a atmosfera e que constituem emissões antrópicas são gases de efeito estufa, ou seja, são gases que absorvem parte do calor do planeta que seria dissipado para o espaço, né, na forma de radiação infravermelha. Essa é uma questão muito bem resolvida do ponto de vista da ciência, e as primeiras medidas que atestaram essa capacidade por parte de alguns gases vêm de meados do século XIX, com Eunice Foote, cientista estadunidense, e posteriormente com John Tyndall, britânico. Bom, essencialmente hoje, nós temos uma quantidade tão formidável, tão grande, desses gases, que provoca um saldo de energia, né? Tem um saldo de energia que fica retida no planeta a uma taxa, segundo a estimativa do 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, a uma taxa de 2,72 watts por metro quadrado. Eu entendo que, obviamente, isso aí, né, pode ser um número que diz pouco para quem não é da área, mas a gente pode traduzir isso, né? Primeiro é preciso entender que esses 2,72 watts por metro quadrado, ele é essencialmente mais de 1% do saldo de energia, né, solar que todo segundo está chegando no nosso planeta, né? Então, sim, é uma quantidade muito grande de energia que está sendo acumulada. Se vocês quiserem uma estimativa, né, aí na hype do filme do Oppenheimer, a gente pode usar uma medida, né, trágica, até porque trata-se de uma questão trágica, para quantificar o tamanho do problema. Bom, eu ia ter que dar muitos outros cliques, porque essencialmente são 21 bombas de Hiroshima por segundo, o tamanho do desequilíbrio energético hoje. Esses 2,72 watts por metro quadrado de saldo de energia, associado ao excedente de gases de efeito estufa na atmosfera, mantém dentro do sistema uma quantidade de energia que deveria se dissipar para o espaço, que equivale a cada segundo à explosão de 21 bombas de Hiroshima. Esse é o tamanho do problema. E é evidentemente que esse saldo de energia ele é grande o suficiente para alterar as propriedades físicas do clima, modificar o ciclo hidrológico, derreter geleiras, amplificar eventos extremos, etc. Para que a gente tenha uma ideia, CO2 é monitorado desde 1958, com medidas a partir do laboratório de Mauna Loa, né? E esse monitoramento ele produziu aquilo que a gente chama de curva de Killing, né? Que é um atestado do tamanho do desequilíbrio que nós estamos produzindo em termos de composição química da atmosfera terrestre. Porque, sim, nós já ultrapassamos 420 partes por milhão, o valor pré-industrial é 280 partes por milhão. As medidas começaram aqui no final dos anos 50 por volta de 315 partes por milhão. Então, nós temos uma escalada acelerada até hoje. Nós seguimos em aceleração. Nós não apenas... Nós não estamos sequer pisando no freio. Não é isso. Nós continuamos pisando no acelerador do problema, né? E é algo tão gigante, tem uma escala tão fenomenal, que se nós pegarmos dados dos últimos 800 mil anos, coletados a partir de amostras do ar aprisionado, né, em pequenas bolhas, dentro do gelo dos mantos da Groenlândia, principalmente da Antártica, se nós compararmos o ar desse período longo, de 800 mil anos, com a atmosfera de hoje, nós vamos chegar a uma conclusão bastante assustadora. É que os 420 partes por milhão de concentração de CO2 atuais, né, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas enfim, né, eles estão completamente fora da escala daquilo que aconteceu por 800 mil anos. Nos últimos 800 mil anos, nós tivemos a alternância entre períodos relativamente quentes, né, períodos de temperatura mais amena, os chamados interglaciais, e as chamadas eras do gelo ou glaciação. Ora, em todo esse período de 800 mil anos, o CO2, o principal botão regulador
né, do clima, ele teve concentrações entre 173 e 298 partes por milhão. Os mais de 420 partes por milhão atuais estão completamente fora dessa escala. Para que nós, na verdade, consigamos recuperar, olhando para o passado, uma quantidade tão grande de CO2, é preciso que a gente retroceda mais de 3 milhões. Há pouco tempo eu costumava dizer que a gente precisava voltar até o período quente do Plioceno Médio, quando a concentração de CO2 esteve muito provavelmente entre 375 e 425 partes por milhão. O mundo era muito diferente, então. Era um mundo 3 graus mais quente, com uma quantidade muito menor de gelo, né? Na Groenlândia e na Antártica. Na verdade, nós sequer tínhamos calota polar permanente no hemisfério norte nesse tempo. E os mares eram 20 metros acima dos níveis atuais, justamente por conta da muito menor presença de gelo no manto da Groenlândia e também no manto da Antártica, principalmente na Antártica Ocidental. Mas hoje em dia, na boa, eu tendo a dizer que nem no período quente do Plioceno Médio nós encontrávamos tantos CO2. Talvez preciso, hoje em dia, ou em breve, talvez até o final dessa década, mantida a insanidade das coisas como estão, que nós tenhamos que retroceder algo da ordem de 13 milhões de anos para encontrar tanto CO2 na atmosfera. E o mundo era muito diferente do que é hoje. O clima era muito diferente do que é hoje. Nós estamos bem longe de assistirmos à completa resposta do sistema climático a essas mudanças de composição química da atmosfera. Mas nós já temos uma amostra do que é que vem por aí, né? E principalmente da velocidade desse processo. Não é, obviamente, paralelo em termos de temperatura nos últimos 2.000 anos, né? Isso é dado bastante claro, esse é o primeiro slide aí posicionado à esquerda, né? A primeira figura. Mas na segunda figura, posicionada acima à direita, a gente consegue ver algo muito mais chocante. É quando a gente compara as temperaturas atuais com o último máximo glacial. Bom, nos últimos 100 anos, em virtude aí justamente da queima de combustíveis fósseis e outras fontes de emissão de gases de efeito de estufa, nós levamos a temperatura planetária a subir 1,2 graus Celsius em um século. Esse é o ritmo, né? Atual. Ora, guardem esse valor para que a gente faça uma comparação entre a velocidade de aquecimento hoje e a velocidade de aquecimento associada à última grande mudança climática natural, que foi justamente o encerramento da última glaciação, processo iniciado há 23 mil anos e concluído com o início do Holoceno, justamente a época geológica anterior, né, terminada com o advento do Antropoceno. Foram mais de 10 mil anos para a temperatura média do planeta subir 4 graus. Ao passo que, no último século, a temperatura subiu 1,2 graus. Façam as contas. A velocidade de aquecimento do presente é 30 vezes maior do que a velocidade de aquecimento da última grande mudança climática natural. E sim, isso é absolutamente impressionante, né? Nós estamos falando de algo, de fato, de escala geológica, né? Para além da velocidade dos ciclos naturais, para muito além. Na realidade, uma mudança tão grande, tão rápida assim, demandaria que nós retrocedêssemos 66 milhões de anos para a colisão, né, com o bólido espacial, que encerrou a era cenozoica, levou consigo todos os dinossauros, com exceção dos antecessores diretos das aves, etc. E sim, a depender do cenário de emissões, nós somos capazes de chegar, né, numa atmosfera compatível com a do início dessa era cenozoica, quando não havia calota polar em nenhum dos dois hemisférios. Só para a gente ter um número na cabeça. Claro, esse processo levaria, né, muitos séculos, milênios, né, na verdade, mas se nós tivermos uma atmosfera
com 600 partes por milhão de CO2 ou mais, o que é muito factível na atual rota insana de produção, né, de uso de energia, desmatamento, etc., se nós chegarmos nisso aí, é muito difícil que o sistema climático terrestre se equilibre sem perder os seus dois grandes mantos de gelo continentais, Groenlândia e Antártica. E isso implica, né, em oceanos 70 metros acima dos níveis pré-industriais, só para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Bom, e aí, claro, os impactos são visíveis para todo mundo ver, perda de gelo, ondas de calor letais, secas mais severas, tempestades mais intensas, sim, os furacões estão mais intensos, incêndios florestais, né, nós vimos essa cena aí, do incêndio ocorrido já há alguns anos em Portugal, mas nós vimos recentemente o que aconteceu no Havaí, enfim, os extremos seguem se agravando, essa é uma consequência, né, inevitável, mas se há algo que pode, de fato, trazer mais preocupação ainda, e nós da comunidade científica estamos sempre atentos a isso, é a própria complexidade do sistema terrestre, do sistema climático em particular, que inclui a possibilidade de feedbacks positivos ou retroalimentações positivas. Embora o nome seja esse, né, o positivo aí não é um juízo de valor, pelo contrário, né, o que a gente chama de um feedback positivo é algo que pode levar o aquecimento global a ganhar mais força própria, chegar a um ponto de irreversibilidade em que, mesmo que nós paremos as emissões, finalmente criemos juízo, o próprio sistema já engatou uma marcha rumo a outro estado, né? E aí esses feedbacks incluem o chamado feedback do vapor d'água. Quanto mais quente a atmosfera, mais vapor d'água ela é capaz de comportar dentro de si. E isso está associado às mudanças no ciclo hidrológico, está associado ao aumento das taxas de evaporação que agravam as secas, mas também está relacionado a uma maior capacidade da atmosfera de armazenar vapor e, portanto, produzir sistemas precipitantes com chuvas mais concentradas e intensas. Mas aí tem uma outra coisa ainda nesse aspecto aí. O vapor d'água é um gás de efeito estufa. E, embora ele não se acumule na atmosfera sozinho a partir das nossas emissões, porque o ciclo hidrológico remove uma parcela, né, importante desse vapor d'água, o fato de a atmosfera estar mais quente implica em essa atmosfera hoje conter cerca de 6% a mais de vapor d'água do que no período pré-industrial. E vejam só, acredita-se que, no mínimo, esse vapor d'água extra ele duplique o efeito original do CO2. Lembram daquelas 21 bombas de Hiroshima por segundo? Pois é como se o vapor d'água entrasse e duplicasse esse efeito. Além disso, nós temos outros processos que levam à amplificação dos impactos da mudança do clima. O chamado feedback gelo-albedo, ou seja, a resposta que sistemas como o Oceano Ártico estão dando hoje no sentido de amplificar o aquecimento global, pelo simples fato de que, quando a temperatura sobe, a cobertura de gelo diminui. A cobertura de gelo diminuindo, você substitui, você vê, é bem visível isso, você está substituindo uma superfície clara por uma superfície escura, que é o oceano. O oceano absorve 90% da luz solar que incide nele. O gelo reflete 66%. Então, ao expor uma superfície escura em troca de uma superfície clara, você está levando a maior absorção de radiação solar, ou seja, uma diminuição do albedo planetário, e essa diminuição do albedo acelera o próprio aquecimento global, que produz mais perda de gelo, e aí vocês, né, percebem, nós entramos em um loop. O mesmo acontece com o chamado pergelisolo, ou permafrost, né, o solo permanentemente congelado em regiões como o norte do Canadá e a planície siberiana. Imagina que você tem no solo congelado uma espécie de grande freezer de matéria orgânica, né? Matéria orgânica congelada aí há dezenas de milhares de anos. Tanto é que
De vez em quando a grande mídia até repercute, né? O pessoal já encontrou, por exemplo, cadáver de um filhote de mamute com um grau de preservação extremamente, né, bom, né? Que permitiu, inclusive, olhar toda a anatomia interna, né? Daquela espécie. Pois é, isso está lá. Mas é como você tipo, tem um freezer e você desliga o freezer e ele começa a degelar. O que é que vai acontecer com a matéria orgânica, né? Você tem estocado comida dentro de um freezer. O que acontece quando você desliga o freezer? A temperatura vai chegar a um ponto, né, em que aquele material ali guardado vai começar a entrar em decomposição. Quando você tem matéria orgânica entrando em decomposição, você tem duas vias. Em contato com o ar, seria só a superfície mais de cima, né, mais exposta do permafrost, do pergelisolo. Em contato com o ar, a decomposição de matéria orgânica produz CO2, que é um gás de efeito estufa. Mas o que acontece em geral com o permafrost é que o gelo derrete e você passa a ter aquelas camadas embaixo submersas em água. Então não tem ar entrando em contato ali e quem vai operar o processo de decomposição são micro-organismos anaeróbicos. A decomposição anaeróbica de matéria orgânica produz outro gás. O carbono é liberado dentro de outras moléculas que não são as de CO2, são moléculas de metano. E justamente pelo metano ser um gás tão pouco abundante na atmosfera, uma pequena quantidade extra de metano que é introduzida faz diferença. As estimativas são que o potencial de aquecimento global do metano, se você olhar 1 grama de metano para 1 grama de CO2, esse potencial de aquecimento global é da ordem de 28 vezes maior do que o CO2, se eu comparar massas iguais desses gases. E, obviamente, tem um feedback que nos assusta, nos apavora aqui, no nosso país, que comporta a maior parte da maior floresta tropical do planeta, que é o fato de que temperaturas muito altas, secas muito severas, levam a mortandade de árvores, perda de eficiência de fotossíntese e facilitam em muito a ocorrência de incêndios florestais. Ora, esses processos levam, né, à perda de carbono estocado na vegetação. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia tem um estoque de carbono dentro dela, né, no solo e na vegetação, equivalente, né, é tanto carbono que daria para produzir 400 bilhões de toneladas de CO2. Isso é 10 anos de emissões globais. Vejam como foi importante nós tirarmos um ecocida da presidência da República. Porque, por mais que a gente possa questionar a insuficiência de políticas vigentes ainda, mas com certeza seria game over. 4 anos de desmantelo, de ecocídio, de destruição da floresta, de aniquilação dos povos que a protegem, seria um desastre completo, né? Mas, enfim, vamos acelerar um pouquinho aqui. O risco, portanto, entendido esse conjunto de feedbacks, é que o sistema climático terrestre, ele, que por tantas centenas de milhares de anos ficou oscilando entre glaciais e interglaciais, ele não só esteja saindo dessa rota, dessa órbita de oscilação, como esteja migrando, já por força própria, para outro estado, que seria o estado chamado estado do antropoceno, talvez de um clima muito parecido com o dos momentos mais quentes aí da era cenozoica, ou até outra coisa que a gente desconhece. Então, né, mexer com o sistema climático é uma estupidez, porque a resposta, né, a resposta imediata, a resposta a pequenas perturbações, ok, é fácil de quantificar, nossos modelos concordam muito bem entre si, mas quando a gente começa a avançar com o risco de disparar as retroalimentações climáticas, né, aí realmente nós entramos no mundo desconhecido e com caminhos desconhecidos. A gente não sabe onde isso vai dar, a gente sabe onde pode dar, né? Mas enfim.
É por isso que, por tanto tempo, a comunidade científica insistiu. E hoje é quase certo que isso escapou entre os dedos. Insistiu que nós deveríamos salvaguardar o sistema climático, contendo o aquecimento global abaixo de 1,5 graus, preferencialmente sem nenhum overshooting ou com overshooting muito limitado. Overshooting seria uma pequena ultrapassagem, não? A gente chega no 1,5, no 1,6 e depois desce. Nós não estamos indo para essa rota, né? E a gente sabe muito bem, né? Isso está disponível amplamente na literatura, desde o relatório especial do IPCC, se não me engano, de 2018 ou 2019, mostrando que os impactos de 1,5 seriam administráveis, né? Embora duros, é um clima um pouco pior do que o de hoje, mesmo só, né? E hoje as ondas de calor, que tinham um tempo de recorrência de 50 anos, já estão 4,8 vezes mais frequentes, só para ficar nesse exemplo, né, das ondas de calor. 2 graus, os impactos se multiplicam mais ainda, empurram uma parcela maior ainda dos sistemas humanos e naturais para a zona de risco elevado. E vejam só, né, mais de 2 graus, a coisa realmente é bastante complicada. E nós estamos longe de políticas que sequer nos ofereçam um caminho de 2 graus. Bom, mas não é só clima. Esse, na verdade, é o ponto. Não basta termos painéis solares e torres eólicas por toda parte e produzir um monte de hidrogênio verde e, bom, não está tudo bem, a gente, né? Nós temos outros problemas também. A solução para o conjunto da crise ecológica é sistêmica, nós precisamos fazer isso de forma síncrona, mas há várias outras ameaças. E aí, se você ficar numa perspectiva unidimensional, a gente perde, né, o fio da meada. Porque a biodiversidade é fundamental, é estruturante, é estruturante para o sistema Terra. Na realidade, a nossa atmosfera foi produzida pela biosfera. Essa atmosfera de hoje, ela não existiria sem a biosfera. Uma parte muito importante do nitrogênio tem a ver com a ciclagem por bactérias, mas uma coisa a gente, sim, todo o oxigênio que existe hoje na atmosfera é biogênio, é de origem biológica, né? Graças à tecnologia inventada pelas cianobactérias há 2,5 bilhões de anos, chamada fotossíntese. E foi graças à existência de oxigênio na atmosfera que surgiu o ozônio e a camada de ozônio. Então, essa atmosfera que tem aí é uma atmosfera criada pela biosfera e que permitiu, inclusive, que essa própria biosfera evoluísse por um caminho completamente novo, desbloqueasse caminhos de evolução, né, que jamais poderiam ser imaginados há 1 bilhão de anos atrás, né? Enfim. Hoje, nós temos perda da ordem de 70% em grandes populações monitoradas de mamíferos, segundo a análise do Global Living Planet Index, né, que é o índice do planeta vivo, com perdas substanciais de biodiversidade, hoje, especialmente em locais onde nós temos grandes florestas tropicais, né? Isso inclui sul-sudeste asiático e Oceania, isso inclui África e isso inclui América Latina, né? Essa perda de biodiversidade ela ocorre por uma sobreposição de inúmeras causas, inúmeros forçantes. A principal delas são as mudanças no uso da terra, né? Isso produz, né, perda de habitat, isso produz, né, uma série de dificuldades para a reprodução de inúmeros seres vivos. A perda de habitat inviabiliza, na verdade, que essas populações continuem existindo, né? Mas a superexploração de espécies, né, mantém aí um empate técnico, pelo primeiro lugar. Aí a gente está falando desde sobrepesca até, né,
atividade madeireira, né? Você tem coisas absurdas como o correntão na floresta e a rede de arrasto no piso oceânico, né? Isso é devastador. Nós temos, obviamente, a poluição química, inúmeras formas de agrotóxicos, de polifenilclorados, plástico, né? Nós temos, obviamente, a mudança climática, que sim, já produz, já afeta inúmeras populações e está produzindo extinções, e nós temos até a introdução de espécies invasoras, né? Uma das ideias originais de nome para a nova época geológica, inclusive, nem era antropoceno, era homogoceno ou homogenoceno, que tinha a ver justamente com esse intercâmbio de seres vivos, esse transporte, especialmente a partir das grandes navegações, de espécies vivas para lá e para cá do planeta, que praticamente homogeneizou a biota, né? Algumas criaturas habitam o globo todo, né? Isso não apenas nós humanos, mas os nossos aliados, né? Se tornaram espécies praticamente globais. A gente se refere aí ao cachorro, né? Ao gato, que, né? Eu tenho 5 desses gremlizinhos, né? Os feliscatos dentro de casa, né? Mas fora, o estrago que essas criaturinhas fazem é terrível, é monstruoso, né? Mas também os roedores e as baratas, né? Mas existem várias espécies que se aliaram a nós, né? E se tornaram quase universais. Uma delas, inclusive, né, o Bos taurus, né, é a espécie animal de maior biomassa do planeta. Falando sobre isso, quão impressionante a perda de biodiversidade associada à pecuária, já que a gente falou do Bos taurus, né, do boi. Se nós pegarmos a biomassa de mamíferos, hoje em dia, é assustador o que nós temos. 60% dessa biomassa é de animais de criação. Grande parte disso são bovinos, né? Mas também entram aí ovinos, caprinos, equinos, enfim. 60% da biomassa é de mamíferos. 36% da biomassa de mamíferos é de seres humanos. E só 4% da biomassa de mamíferos está para todas as espécies silvestres que você puder enumerar. De onças pintadas a tamanduás, de tigres a rinocerontes, né? Enfim, de preguiças a girafas, todas as espécies de mamíferos silvestres que você puder imaginar estão nesse 4% aí. No caso das aves, a coisa também não é muito melhor, né? Para que nós abatamos 80 bilhões de aves todo ano, esse é o tamanho né, da carnificina. Hoje, 70% da biomassa de aves está em granjas. E só 30% está livre para voar ou fazer qualquer coisa. Então, o nível de escravização da biosfera, de empobrecimento da biosfera, né, associado especialmente ao consumo de carne, à indústria da carne, né, está encurralando nossa biosfera num nível inédito, né? E sim, muitas funções ecossistêmicas dependem de espécies animais, né? Não é apenas você derrubar uma floresta que pode matá-la. Defaunar uma floresta também pode matar a floresta. Porque desde dispersão de sementes, controle das populações de herbívoros, né? E inúmeras interações múltiplas tem a ver justamente com as interações entre a intrafauna e entre a fauna e a flora, né? Bom, para que a gente tenha uma ideia de onde nós estamos pisando, os números ainda não configuram uma,
mas são compatíveis com uma grande extinção, com o início de uma grande extinção. Não colocar um freio imediato à perda de biodiversidade pode levar aos números de populações ora ameaçadas, que, a depender do clado, podem chegar até 34% no caso de anfíbios, né? Mas em outros vertebrados é 15% em peixes, 13% em aves, 22% em mamíferos. Isso é o tamanho da vulnerabilidade atual. Obviamente, os números de grandes extinções são quando você tem 70% ou mais, né, das espécies perdidas. E aí nós tivemos 5 grandes extinções no último meio bilhão de anos aí, né, no Éon Fanerozoico. Tivemos a Bordoviciana, do Devoniano, a maior de todas, a chamada Grande Matança do Permiano, né? E depois as extinções do Triássico, que é a do Cretácico, que é a mais famosa de todas, né? Fato é, hoje, a principal causa de extinção de espécies, as principais causas são todas elas intervenções humanas, que nós enumeramos: perda de habitat, introdução de espécies invasoras, mudança do clima, poluição e superexploração. Tudo isso, né? Todas essas causas são antrópicas. Bom, o tamanho, para vocês verem como nós atingimos um grau de dominância sobre a superfície terrestre e sobre o restante da biosfera. Esse artigo aqui, publicado em 2020 na Nature, né, Global Human Made Mass Exceeds All Living Biomass, ele mostra que, provavelmente pela primeira vez em 2020, a quantidade de massa, né, produzida pela humanidade, né, de massa antrópica, e aí é o que? Concreto, né, em todas as estruturas que nós temos, asfalto, metais, plástico, né, toda essa massa produzida pela humanidade, ela excedeu a biomassa. Tem mais matéria morta antrópica do que matéria viva, biomassa. E os dados de comparação a miúde são muito reveladores. Porque se a gente olha o que nós temos hoje de concreto, né? As construções hoje, elas, estimativa de massa total é de 1.100 bilhões de toneladas. E isso supera os 900 bilhões de toneladas das plantas do planeta. Talvez mais assustador ainda seja o fato de que, hoje, os 8 bilhões de toneladas de plástico produzidos desde meados do século XX para cá, porque o que o plástico faz é apenas se fragmentar, no máximo ele chega a oligômeros, né, no nanoplástico. Mas basicamente ele mantém uma estrutura de polímero, né, em fragmentos aí a perder de vista. Então, mesmo considerando o plástico que foi parar em aterros e tudo mais, nós temos 8 bilhões de toneladas de plástico hoje. E os animais, aí eu estou incluindo os invertebrados. Olha, tem muita formiga, cupim, nematóide no solo, tem muita criaturinha. Estou juntando todo mundo. Estou juntando todos os grandes animais marinhos e terrestres. Essa massa dá 4 bilhões de toneladas. Tem algo que eu ainda não consigo entender, é alguém dizer, mas a humanidade não consegue afetar a natureza assim. Como? Né? É uma relação que se inverteu completamente. E sim, nós precisamos inverter a curva. Da mesma maneira que no clima nós precisamos... Vocês devem, né? Eu mostrei aquele dado, aquele gráfico do que precisava acontecer com as emissões para a gente ficar dentro de 1,5 ou 2. Isso significa derrubar as emissões. Nós também temos que derrubar imediatamente as taxas de perda
de habitats e garantir que a biosfera recupere-se. Nós estamos muito próximos de um ponto de inflexão aqui, em que alguns biomas já podem perder definitivamente a capacidade de manter a sua biodiversidade. Então, é um momento crítico. Tem também esse artigo aí que eu recomendaria bastante sobre como reverter a crise de biodiversidade. Nós temos duas formidáveis fontes científicas para nos guiar aí, né? O IPCC sobre o clima, a IPBES sobre biodiversidade. Mas, enfim. Os oceanos merecem uma atenção especial. Aqui tem um limite planetário associado exclusivamente a eles, né? Mas o ataque aqui é múltiplo. Do ponto de vista da mudança do clima, os oceanos estão 1 grau mais quente do que no período pré-industrial, mas isso tem... O CO2 em excesso na atmosfera tem múltiplas implicações para o oceano. Não é apenas a questão da temperatura, que já é desastroso o suficiente. A questão toda é a seguinte. Em primeiro lugar, o fato de que o CO2, como todo gás, se dissolve na água, isso produz reações químicas. É o que a gente chama de acidificação. E logo mais à frente nós vamos falar de um terceiro processo associado, né, também à mudança climática, que é a desoxigenação oceânica. Tá? Mas segura aí um pouquinho essa informação. Então, quente, mortalmente quente, azedo e asfixiado. É isso que nós estamos fazendo com o oceano. Essa é a anomalia de energia térmica oceânica, né? Vocês veem que é até mais uniforme o crescimento dessa anomalia do que a própria mudança de temperatura. Sim, porque os oceanos eles armazenam 93% daquelas 21 bombas de Hiroshima por segundo. É o oceano que armazena essa energia, né? E, obviamente, isso implica em ondas de calor oceânicas, isso implica em uma mudança importante nas correntes. Tem uma série de questões que a gente mesmo considerando aqui, eu não sei, o meu amigo Luiz Marques apareceu ou não? Professor Alexandre, não, ainda não está presente entre Tudo bem. nós. Eu vou esticando aqui, então, mas, enfim. O que nós temos hoje aqui, em termos de mudanças no oceano, Talita Yamamoto ingressou na reunião. são, evidentemente, mudanças muito grandes, né? O aquecimento oceânico, obviamente com mudanças, com diferenças grandes do futuro, a depender do cenário, né? Estimativas aí são que nos piores cenários os oceanos podem chegar até 3 graus de aquecimento no final do século, o que para o oceano é muito. Em geral, as temperaturas nos continentes têm anomalia entre 1,5 e 2 vezes maiores do que nos mares. O número de dias de ondas de calor marinho, né, mesmo no melhor cenário, né, seria em algo em torno de 5 dias de calor extremo e perigoso para espécies oceânicas, mas podemos chegar a ultrapassar 10, chegar a 20 dias no ano, né, nos piores cenários, e isso seria uma catástrofe. Nós temos projeções também muito diferentes sobre o que pode acontecer com a quantidade com o nível de acidez dos oceanos, e temos, de novo, a questão da oxigenação, que eu vou já explicar para vocês. Mas vamos falar primeiro da acidificação, que é um dos limites planetários. O que é que basicamente é isso? Basicamente é o resultado dessa simples equação química aí. O CO2, quando se dissolve na água, diferente do oxigênio, que só fica lá dissolvido, e inclusive é esse oxigênio dissolvido na água que peixes e outros bichos respiram, veja só. Diferente do nitrogênio, que só fica lá dissolvido, o CO2 reage quimicamente com a água. Moléculas de CO2 se juntam com H2O e produz o chamado ácido carbônico, H2CO3. E o que é que esse ácido faz? Ora,
Aqui é simplesmente muito CO2 na atmosfera implica em mais CO2 dissolvido no oceano e o pH cai. O que é o pH? É uma medida da acidez. Quanto menor o pH, mais ácido é o meio. E sim, esse processo ele já é intenso o suficiente para ter impactos observáveis na fauna marinha. O que vocês estão vendo aí é uma figura. Esse artigo, inclusive, já nem é tão novo, é um artigo, se eu não me engano, de 2012. Mas eu lembro muito bem desse artigo. Foi um artigo da Science. Eu fui ler o artigo e eu fui aos prantos. Porque foi assim, uma das primeiras sensações que eu tive. Cara, está acontecendo. Já está acontecendo. Porque, essencialmente, o pterópode é um pequeno molusco, isso é uma visão de microscópio, mas o que vocês estão vendo aí são danos, é corrosão na concha do pterópode. E o pterópode ele é a base da cadeia alimentar em regiões que tem pouco daquele camarãozinho pequenininho, o crio, né? Então, baleias, né, peixes menores, animais, né, que se alimentam por filtragem, se alimentam, dependem basicamente desse zooplâncton para viver. E se você tem... Você imagina o que acontece se você colocar uma conchinha dentro de um ácido, né? Uma conchinha dessa que você pega na praia, você colocar dentro de um ácido, você sabe o que acontece. Vai dissolver aquilo ali. Pois nós estamos começando a dissolver as nossas criaturinhas oceânicas em vida. Né? Porque um ambiente ácido produz isso aí nas conchas. O que é mais grave é que, a depender do cenário, né? A depender do cenário, nós corremos o risco de inviabilizar as condições de acidez que permitem moluscos, equinodermos e outros fixarem aragonita, que é uma forma de carbonato de cálcio que monta essas estruturas. Então, corais, equinodermos, moluscos precisam disso aí para suas conchas, exoesqueletos e carapaças. E num nível muito elevado de acidez, não é possível fazer isso. A depender de um determinado ponto, chega a um determinado ponto que é o contrário. Você dissolve a aragonita em água. Né? Então, nós corremos um sério risco, especialmente nos oceanos mais frios, onde os gases são dissolvidos mais facilmente, de, né, inviabilizarmos. Né? Chegarmos num nível de pH, essas corzinhas laranjas aí, são no pior cenário para 2100. A gente teria basicamente só os oceanos, só o oceano tropical estaria acima do nível de saturação para aragonita. Isso é muito grave. Mas vocês acham que os oceanos tropicais estão bem? Não, porque é justamente nos oceanos tropicais onde as temperaturas maiores acontecem, e temperaturas maiores não apenas podem matar determinados animais, ou, né, dificultar sua reprodução, alimentação, etc., como fazem um estrago nos principais santuários de vida marinha, que são os corais. Né? Acima vocês estão vendo um coral todo colorido, porque aí está funcionando a simbiose entre o coral, que é um animal, veja só, né? Está ali fixo, muitas vezes em cima do coral fóssil, né? Do esqueleto dos avós e tataravós, etc. Ele está ali fixo. Mas ele precisa de comida. Quem fornece o alimento são as algas. Eles oferecem o substrato para as algas se instalarem, ficarem ali numa posição boa para fazer fotossíntese. São muitas espécies, por isso são muitas cores. E o que acontece é que as algas, fazendo fotossíntese, produzem alimentos para si mesmas, produzem alimentos para os corais, mas a abundância é tão grande que aí elas terminam servindo de alimentos para outras espécies, que vão, por sua vez, ser alimentos de outras espécies. Mais do que isso, fotossíntese produz oxigênio. Então, os corais são um ambiente também de oxigenação social. Eu gosto de dizer assim, que os corais são uma espécie de mistura de restaurante, maternidade e motel. Né?
tudo acontece por ali, né? E o que acontece quando você aquece demais a água é que essas simbioses se rompem. As algas não ficam mais ali. As algas se dispersam. E aí o coral fica branco. Ele mostra a sua verdadeira cor. Um coral branco, nessa aparência fantasmagórica aí da figura de baixo, um coral branco é um coral passando fome. Tá? E os eventos, né, de acidificação, de branqueamento de coral, ultimamente, têm sido terríveis. Então, não os corais de água fria pela acidificação, os corais de água quente pelo branqueamento, estão todos em risco. Né? Bom, e finalmente tem a questão da redução de oxigênio, porque o que acontece é o seguinte: o aquecimento global aquece os oceanos principalmente por cima. Ora, mas é em cima que chega o oxigênio, né? O oxigênio do mar, ele vem da atmosfera. Ele se dissolve ali na interface da superfície. E ele é transportado, de alguma maneira, por correntes verticais, até níveis inferiores. Os animais que habitam níveis inferiores dos oceanos precisam disso. Mas o que acontece quando entra o aquecimento global? Água quente gosta de ficar em cima de água fria. Quanto mais água em cima aquecer, maior vai ser a diferença de densidade com a água de baixo. E, portanto, se a água de cima agora está menos densa ainda, ela não vai ser transportada para baixo. O aquecimento global inibe as correntes verticais que transportam oxigênio de cima para baixo e garantem que os seres marinhos que estão ali embaixo tenham como respirar. Sim, nós estamos asfixiando gradualmente os oceanos. Porque basicamente o que acontece é que a mistura, o transporte de oxigênio para baixo fica inibido. De novo, nós temos projeções para isso. E em laranja, né? Laranja cada vez mais intenso, aí são os níveis perigosos de desoxigenação. Vocês estão vendo que praticamente o oceano todo entra também nesse risco. Mas não é só isso, né? A gente poderia passar aqui a noite inteira falando dos graves problemas associados ao rompimento dos limites planetários. Outra é a poluição química, né? São milhares de substâncias que antes não existiam no planeta e que ora circulam por aí. Vários deles são os chamados forever chemicals, né? Compostos químicos eternos. Isso inclui os POPs, chamados poluentes orgânicos persistentes. Da próxima vez que vocês virem aquela propaganda do agro é pop, vocês vão entender por quê. Né? Porque entre os poluentes orgânicos persistentes, grande parte é pesticida, né? É agrotóxico. Isso inclui também outros produtos de uso industrial, como chamados polifenil, né? Bifenil policlorados, os PCBs, né? Muitas vezes usados em aplicações em tintas, eletricidade, etc. Mas você também tem a liberação de uma quantidade extraordinária de metais pesados no meio ambiente, em geral com característica de bioacumulação, ou seja, eles vão se aparecendo em concentrações cada vez maiores quando você vai no rumo do topo da cadeia alimentar. Tem os materiais radioativos, que não havia. Aliás, o marcador do antropoceno é um isótopo de plutônio liberado nos testes nucleares, que, especialmente a partir dos anos 1950, proliferaram loucamente. Então, o aparecimento desse isótopo de plutônio no sedimento de um lago lá no Canadá provavelmente vai ser a escolha para, olha, algo subitamente aconteceu aqui. Né? Mas, realmente, você tem também o plástico, né? Os aerossóis e uma série de poluentes atmosféricos de curto prazo. Né? Sobre o plástico especificamente, né? Ele é um poluente ubíquo hoje em dia. Né? A gente tem muito debate sobre
quanto ele afeta o oceano, aí em todas as suas escalas. A gente aí tem desde um camarão do zooplâncton, uma larva de camarão do zooplâncton, engolindo microplástico, né? Larva de peixe também, né? Até animais marinhos maiores, né? Peixes, aves marinhas, tartarugas e, bom, que está aí no último quadro, foi tirado do estômago do cachalote, né? E o que nós temos hoje é que toda a produção é impressionante isso, né? A gente diz, mas como é que eu vou viver sem o plástico, né? Não precisa perguntar para os fenícios e para os astecas, né? Perguntar para nossas avós, né? O plástico é uma necessidade artificial criada recentemente, né? Óbvio, é interessante você ter, né, as propriedades de polímero dos plásticos são interessantes, mas a transformação disso num item indispensável das nossas vidas, isso é algo totalmente contemporâneo, né? A produção anual, né, de plástico nos anos 70 era da ordem de 50 milhões de toneladas. Nós estamos hoje, né, ultrapassando 400 milhões. Então, assim, nada justifica, né? Não há justificativa para isso. Com efeito, né, estudos já de alguns anos atrás sugeriram o seguinte: se nada for tomado para limitar o uso de plástico, hoje você já tem flutuando no oceano 1 quilograma de plástico para cada 5 quilogramas de peixe. Lembrando, o total, né? O total de plástico, a massa total de plástico já é maior do que a de biomassa de animais. Mas flutuando no oceano, e fazendo todo o estrago que a gente sabe, você já tem uma proporção de 1 para 5 em massa. Em 1950, as projeções é que vai para 1 para 1, se nós não limitarmos fortemente o uso, né, do plástico e, bom, claro, né, do plano de descarte. Temos a questão da mudança do uso da Terra, é outro limite planetário visivelmente extrapolado. Hoje, né, e aí especialmente após 1500 e também especialmente após a Revolução Industrial, a ocupação de terra cresceu. O grosso disso é a agropecuária. Nós temos pastagem e culturas agrícolas quase 5 bilhões de hectares ocupados. Como isso se compara com a dimensão, né, de terra, é só a gente olhar esse gráficozinho aqui da esquerda. Tá? 29% do planeta é coberto por terra, tá? Mas somente 71% é fértil, habitável, né? Os outros 29% você vai para geleiras, desertos, né? Enfim. É assustador, é absolutamente assustador que desse total, né? Desse total, nós em 1700, né? Em 1700, nós havíamos ocupado coisa da ordem de 9%, tá? Juntando tudo, 1.700. Em 2018, 50%, na verdade, desculpa, 51%, ou seja, metade mais um, de todas as terras férteis do planeta foram ocupadas. O grosso disso, culturas agrícolas e pastagens. Tá? E só 38% é floresta. E só 14% são outros biomas. Então, vejo que a gente literalmente encurralou, né, a biosfera em termos de ocupação de terra. A né, grande parte do problema é, na América Latina, é para a expansão da pecuária. Tá?
para a expansão da pecuária. No fundo, quase todo desmatamento é para a produção de commodities. E aí a gente tem produção de carne, produção de grãos para alimentar animais e outras culturas para óleo de palma, papel, enfim. Basicamente é isso. Uma autora, né, chega a falar do antropoceno como o plantation ceno, né? Com o plantation ceno, justamente por esse predomínio das monoculturas. Importante que a gente diga, o sistema alimentar que nós temos, ele exerce uma pressão sobre o uso da terra e a biodiversidade que é insustentável. Não tem como nós comermos globalmente tanta carne. Eu sei que isso é terrível de ser dito num país em que o sonho do pobre é poder comer saborear uma carne, de preferência uma carne, né, de qualidade superior. Mas o fato é, o padrão de consumo de carne, né, a exportação desse padrão de consumo pelos ricos está tornando simplesmente a lógica insuportável. Porque nós ultrapassamos o limite seguro do uso da terra. Passar de metade da ocupação das terras férteis não dá, gente. Você não pode manter o restante do sistema terra dependendo de metade do que está ocupado. Não, a gente precisa de reflorestamento. E aí você vai dizer, mas as pessoas precisam comer. O que nós precisamos trazer é um dado que é crucial aqui, inclusive é um dado da FAO. Pega aquele 51%. Esse no gráficozinho da esquerda é o crescimento do consumo de carne, tá? Global. Esse consumo, ele essencialmente aumentou 6 vezes desde os anos 1960 para cá. E não, a população não aumentou 6 vezes. Não. É um aumento bem acima do aumento populacional, ou seja, há um consumo maior de carne. Pega agora aqueles 51% de terras férteis ocupadas por pastagem ou cultura agrícola. Ora, pastagem é para alimentar animal, basicamente. Mas o pior é que o grosso das monoculturas não são para alimentar pessoas. O grosso das culturas agrícolas, da área ocupada por culturas agrícolas, é para monocultura para produzir ração, soja. Né? É perder o cerrado para alimentar os porcos na China. Né? E, basicamente, a tragédia geral é que, portanto, quando você contabiliza as pastagens e as monoculturas de ração, isso dá 71% da área plantada. Pior é você saber que dessa quantidade enorme de terra, só vem 36% das proteínas que consumimos e só 18% das calorias. Todo o resto do prato, excetuando carnes e demais itens de origem animal, são plantados em pouco mais de 1/4 das terras ocupadas pela agropecuária. A tragédia é que, com outro sistema alimentar, é possível garantir, que ninguém passe fome, 2, que nós tenhamos espaço para reflorestar, e nós temos até alguma terra para, eventualmente, outras aplicações, tipo biomassa, etc. Mas nós precisamos falar da carne. Né? Eu espero que em breve, na nossa cultura, a picanha barata deixe de ser simbolismo para a qualidade de vida. A gente precisa construir, inclusive, no imaginário das pessoas, né, outras coisas saborosas. E tem muitas coisas saborosas. Né? Bom, temos também
um elevado uso de água doce hoje em dia, né? Não vamos, né? Eu poderia tocar na questão do ozônio estratosférico, talvez a única meia boa notícia, né? É que desde a aplicação do Protocolo de Montreal nós temos uma lenta recuperação da camada de ozônio, ou seja, é algo que a gente poderia se mirar e dizer, poxa, poderíamos fazer isso para o clima, poderíamos fazer isso para a biodiversidade, né? Mas realmente, assim, existe uma questão crucial que precisa ser debatida. Nós temos um sistema econômico que dá sustentação a uma ordem política que trabalha contra nós. 100 companhias são responsáveis por 71% das emissões de gases de efeito estufa de origem fóssil. O 1% mais rico no mundo emite o dobro dos 50% mais pobres. Uma pessoa que mora em Malawi emite, em média, 0,1 tonelada de CO2 por ano, 100 quilos de CO2 por ano. São poucas pessoas com carro, são poucas pessoas usando avião, existe pouca agricultura intensiva. Se você pegar uma pessoa entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos, são 50 toneladas de CO2 por ano. Só pegada de carbono por trás de cada item que é consumido e rapidamente descartado, eleva essa pegada às alturas. Então, nós estamos falando de uma pessoa entre os mais abastados de um país rico equivale, do ponto de vista do impacto no clima, a 500 pessoas de um país pobre. Quem é que está mais vulnerável? Eu falei de Malawi, né? Tinha Moçambique ali também, logo em seguida. Quem lembra, né, de 2019, o ciclone Idai passando ali? Mas não só, a gente pode enumerar o Haiyan em 2013 nas Filipinas, né? Deslizamentos trágicos de terra, Serra Leoa em 2017. São incontáveis os exemplos de desigualdade também nos impactos, porque a vulnerabilização, né, de comunidades, em geral, muitas vezes antes comunidades originárias ou tradicionais, que tiveram seus territórios invadidos, seus modos de vida tradicionais inviabilizados, são empurrados para a periferia das grandes cidades. Então, ou seja, lá no seu território original, ou seja, para o território para o qual foram expulsas, essas comunidades foram vulnerabilizadas por esse sistema, deixadas expostas pelo sistema, mesmo tendo muito menos responsabilidade sobre a questão. Esse dado era de 2020, eu posso até catar a atualização dele, mas o fato é, o índice de risco climático ele não deixa dúvidas sobre o tamanho dessa disparidade. Os 10 países mais atingidos, porque são mais... Alguns são muito expostos e obviamente, são todos vulnerabilizados. Mas entre os 10 países mais atingidos, né, basicamente, 9 estão entre os 100 menores emissores. Há uma inversão aí. Mianmar, Haiti, Filipinas, Moçambique. Bahamas é talvez o único aí que tem um padrão, né, de vida mais elevado. Bangladesh, Paquistão. Preciso falar de Bangladesh, gente. É um país do tamanho do meu Ceará, que tem uma população que é mais da metade da do Brasil. E 2/3 do país está abaixo de 10 metros do nível do mar. É uma grande planície. A elevação do nível do mar, com a intensificação, né, as chuvas de monções ficando mais concentradas, tem deixado o Bangladesh debaixo d'água o tempo todo. A gente está falando ali, acho que é um país de 150 milhões de pessoas, acho que são 100 milhões morando em regiões vulneráveis a enchentes, né, combinadas, monção e elevação do nível do mar. É um absurdo isso, né? Imaginar um processo que deixa tantas pessoas vulneráveis. Então, é um fato. A lógica de um sistema baseado não é um ciclo, né?
numa reta, né? Uma linha, que é extração, produção, consumo, descarte, e que faz isso de maneira ampliada, que a própria noção de capital implica reprodução ampliada, ou seja, ao final, ao realizar o processo, ao vender a mercadoria, o capital se amplia, ele cresce. Né? Essa lógica do crescimento econômico, da acumulação infinita, né? Representa visivelmente isso que está posto aí. É uma declaração de guerra à natureza. E o debate que nós precisamos introduzir aqui, né? Acho que o Luiz não apareceu, mas ele tem uma contribuição formidável para o novo livro dele, Decênio Decisivo. Nós precisamos fazer um debate aberto sobre alternativas de organização social para além desse sistema. Né? Se nós entendemos que não é só uma questão de que tecnologias nós usamos, mas de relação com a natureza, né? Todas as soluções serão paliativas, né? E eventualmente vão produzir um novo problema. Eu quero, então, talvez, teria ainda mais alguns slides, mas acho que é bom a gente ter alguma interação, também já falei demais, né? Queria talvez deixar algumas, né, fazer alguns convites. Um deles é para que quem ainda não conhece, dá uma checada lá no nosso canal no YouTube, né, no que você faria se soubesse o que eu sei. Os temas que eu trouxe hoje, né, de emergência climática e antropoceno, tem aulas, né, de 2 cursos, um sobre cada tema desses, disponíveis lá. São cursos longos, né? Um é 12, um são 12, outros são 13 aulas, e cada aula são quase 3 horas. Muita coragem de quem assistiu, né? E também algumas dicas de leitura. Além do Decênio Decisivo do Luiz Marx, que eu estava lendo e, na minha eterna desorganização, esqueci em algum lugar da casa, não sei qual é. Queria deixar mais outras 2 recomendações. Uma delas, dá para ver daí, né? Os Mil Nomes de Gaia. Saiu, inclusive, o 2º volume, esse aí não está na minha mão, mas no primeiro volume, inclusive, tem um texto meu, né? É o capítulo mais longo e mais chato, obviamente, do livro, mas o livro todo é ótimo, mas a gente tenta aprofundar a temática aí. E tem, obviamente, aquela que eu considero a crítica mais interessante ao modo de viver e de se organizar, né? Que a colonização nos trouxe, que é um trabalho formidável de leitura, né? Da sociedade branca, né? Como o povo da mercadoria, a partir justamente das reflexões do xamã Davi Copenau. Esse é outro, né? A leitura, para mim, hoje é obrigatória. Então é isso, gente. Eu vou me calar. Eu acho que já deu. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Professor Alexandre, De leitura aqui no chat. Obrigada. Você interrompeu o compartilhamento de tela. ok, estamos falando aqui o Zoom. Bom, professor Alexandre, muito obrigado, agradeço a excelente explanação, conhecimentos e dados refinados sobre o clima, biodiversidade, sobre biosfera, uso da terra, sobre pecuária, oceanos, plásticos, limites planetários, pegada de carbono dos milionários. Professor Alexandre, isso é impressionante e, é lógico, o crescimento econômico desacoplado do sistema Terra. E não posso falar de citar aqui a importância que o senhor colocou de ter tirado o ecocida do poder. A gente verifica que há uma crise civilizatória. As transnacionais, elas financiam parte significativa dos tomadores de decisão na maioria dos países vigentes. E aí essas transnacionais ficam livres, né, para explorar os recursos humanos, a classe trabalhadora, explorar os recursos naturais, concentram os recursos econômicos e democratizam o envenenamento das águas, a degradação do solo
e a poluição do ar. O professor Alexandre, eu vou apresentá-lo aqui. Ele é bacharel em Física pela Universidade Federal do Ceará, PhD em Ciências Atmosféricas pela Universidade Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, fez pós-doutorado pela Yale, também nos Estados Unidos, é professor titular da Universidade Estadual do Ceará, foi um dos autores principais do primeiro relatório da avaliação do painel brasileiro de mudanças climáticas, é autor de várias dezenas de artigos revisados em periódicos e é responsável pelo projeto O que Você Faria Se Soubesse o que Eu Sei, que inclui blog e o canal no YouTube. Professor Alexandre, já tive o prazer de fazer os cursos lá remotos do senhor, maravilhosos, aprendi muito. Professor, e se me permite, eu fui aluno de Física da Universidade de São Paulo, fiquei 3 anos, não consegui concluir. Aliás, 80% dos alunos, a evasão na Física é significativa, são gênios como o senhor que conclui o curso de Física. Professor, tem perguntas aqui no chat, posso direcionar algumas para o senhor? Bom, deixa eu aqui habilitar o microfone do senhor. Bom, vou passar aqui. Ok. Obrigado. Vou passar aqui para a Samanta, que está aqui no apoio, que vai passar para o senhor as perguntas. Agora consegui. Boa noite, professor. Boa noite, querida. É um imenso prazer ter o senhor aqui, né? O pessoal está pedindo no chat, eu só vou repetir antes de eu passar as perguntas para o senhor, os livros que ele comentou, pessoal. Os Mil Nomes de Gaia, que tem o primeiro volume, depois a gente coloca para vocês no chat. O Decênio Decisivo, né, professor? Professor Luiz Marques, e o último foi A Queda do Céu, né, professor? Foi isso mesmo. É um imenso prazer estar aqui com o senhor. Gostaria também de recomendar que as pessoas que estejam aqui entrem realmente no blog, no Instagram, no YouTube, no canal Que Você Faria Se Soubesse o que Eu Sei, porque é excelente, tem excelentes aulas para vocês maratonarem. Bom, tem aqui várias perguntas, vários elogios para o senhor. Iniciando, nós temos o comentário do Christian. Quando o senhor começou a palestra, ele coloca um comentário aqui que se forma uma situação em espiral, em que cada situação provoca um aumento na outra, e aquela outra também sucessivamente, aumentando o efeito da primeira, né? Inclusive, ele comenta sobre os efeitos das correntes marítimas, como no Oceano Atlântico, o que pode agravar ainda mais a situação, e no sentido de sinergia, o impacto está crescendo. Não sei se o senhor gostaria de comentar algo sobre isso. Muito brevemente. A gente tem, inclusive, uma aula do curso de emergência climática, né, que é não linearidade do sistema climático. Se não me engano, é a aula 3 do curso de emergência climática, onde a gente fala em detalhes. Eu apenas falei de alguns dos feedbacks. Existem vários outros, né? E existem os chamados tipping points do sistema como um todo, né? Porque o que a gente citou, né, as retroalimentações, são um processo físico por trás, mas onde ele se manifesta? Ele se manifesta em alguns chamados, imagina que você tem aqueles dominós, né, aquelas filas de dominós que caem, tem algumas pedras ali que são críticas, são cruciais para derrubar as seguintes, né? Às vezes uma curva, às vezes, né? Uma que derruba duas ao mesmo tempo, né? Tem alguns ali que são críticos. E é entendido que o sistema Terra tem alguns desses tipping points, né? Em que o colapso de um grande sistema pode interagir de forma a induzir outro. Algo, por exemplo, que a gente tem investigado o que acontece, né, com os El Niños no aquecimento global. Só para citar um exemplo.
há indícios científicos de que as características de ocorrência de eventos de El Niño têm mudado. Antes, o que havia de mais comum eram os chamados El Niños canônicos, é por isso que ele recebeu o nome canônico, que eram anomalias de temperatura, né, positivas, né, ou seja, aquecimento, na costa leste da América do Sul, indo rumo ao Pacífico Central. Eventos fracos desse tipo, El Niño canônico, praticamente desapareceram dos anos 80 para cá. É como se o sistema tivesse dado uma virada de chave, e agora tem dois tipos de El Niño que aparecem. Ou o chamado El Niño Modoc, em que o aquecimento surge diretamente lá no meio do Pacífico, ou mega El Niños, como os de 97, 98, 2015, 2016. Né? Ou seja, com mais cara do canônico, mas sempre de moderado para forte, nunca fraco. Como desse ano, né? Inclusive, está em voga. Ora, o El Niño, o sistema de El Niño é um grande tipping point do sistema climático terrestre como um todo, porque ele interfere em outros locais. Qual é um que ele tem interferência direta? Qual é outra grande peça crítica do sistema climático terrestre? A Amazônia. El Niños fortes produzem seca na Amazônia. Já deu para perceber onde é que eu estou querendo chegar, né? Então, o El Niño é uma peça de dominó que, se você derrubar, você derruba a seguinte, a Amazônia. Ora, mas a própria Amazônia em si tem um enorme estoque de carbono. Né? Estudos aí de colegas como a querida Luciana Gatti têm mostrado que nós temos cada vez menos contado com a Amazônia como consumidor de carbono. Aí, óbvio, tem as ações diretas antrópicas, mas outros estudos mostram a perda de resiliência dela em capturar carbono, mesmo que a gente pare de desmatar. Justamente por pressão de eventos extremos, como secas severas, um grau que não acontecia antes. Né? É aquela história, as árvores da Amazônia são adaptadas para abundância de água, para competirem entre si por quem chega mais alto lá em cima, para pegar luz. Esse é o recurso que é tradicionalmente raro. E aí o DNA, isso tá lá no DNA delas. No DNA das árvores da Amazônia não está essa história de uma seca severa a cada 5, 10 anos. Não está. Né? Então vejam que tem aí um novo grande risco. Você derruba a pecinha da Amazônia, bom estoque de carbono vai para a atmosfera. E aí você joga o sistema para um novo grau, que vai para onde? Pode justamente derrubar a peça do permafrost. Né? E aí vocês têm a ideia. Esse, na verdade, é o grande risco. Por que a gente precisa conter esse processo, né? O mais imediato possível, com o mínimo de dano? Justamente porque, a partir de um determinado momento, os danos podem ser incomensuráveis. A não linearidade do sistema pode produzir efeitos de uma escala em que realmente, né, se torne inviável a existência da civilização humana. Né? Em que o planeta se torne largamente inabitável, o mundo, né, definitivamente inóspito para gerações seguintes. E essa é tipo de tragédia que nos cabe evitar. Agora foi. Professor, eu vou fazer algumas perguntas aqui que têm relação, né, para fazê-las juntas, né? Em relação ao que o senhor estava comentando sobre o El Niño e sobre esses eventos extremos, aumento de temperatura que a gente viu no último mês, houve alguma surpresa na comunidade científica ou já era esperado? E aí, quer falar sobre isso? Eu Não, posso? pode. Pode? Tá, essa aí era a minha pergunta, que eu tô curiosa. Na sequência, tem a pergunta da Márcia, depois eu volto para a Vitória.
A Márcia, ela diz que ela vê muita discussão em torno da nomeação dessa nova era geológica. Muita gente tem defendido a ideia de nomear essa era como Capitoloceno, já que é a partir desse sistema que começamos a ver esse aquecimento fora de controle e a extinção de culturas, línguas e espécies. Não seria o capitalismo responsável pela crise ecológica? Como o senhor avalia essas nomenclaturas? Aí depois eu volto para as demais, que é sobre alimentação. Tá, vamos... Não, você não quer logo passar todas? Porque eu estou vendo aqui o horário já são 21h51, que aí eu acho que eu fazer uma grande... Respondia tudo logo. Agora foi de novo, é que eles estão habilitando e desabilitando. Bom, então eu vou passar. A Vitória, ela pergunta sobre como equilibrar o crescimento populacional com o consumo dos recursos naturais de forma sustentável. Tem uma terceira pergunta dela. Diante do alto consumo de carne, o senhor acredita que as carnes de laboratório sejam uma solução? Apresentação saiu da reunião. A Andrea, tem muita pergunta, viu, professor? A Andrea, fomentar as ações de adaptação nas nações mais pobres e mais vulnerabilidades, para que lado a gente corre? Posso prosseguir? Beleza. Tem uma outra pergunta que eu acho que é da Andrea também. É muito frustrante saber que o controle do aumento da temperatura média do nosso planeta depende de uma ação sistêmica, envolvendo especialmente as nações mais ricas, que não por acaso são aquelas que mais consomem bens, mas mais emitem e menos se comprometem, tanto a mitigar a emissão de gases de efeito estufa. Acho que foi mais um comentário, porque não aparece o final. E a Poliana pergunta: o que está sendo feito hoje para a diminuição da cultura do uso do plástico? E ela ainda acrescenta que o único movimento que ela vê são aqueles que vão na direção da proibição dos canudos, das sacolas plásticas, né? Que apenas transferem um pagamento ou a responsabilidade para o consumidor final. E aí volta numa questão da alimentação, que eu acho que é da Poliana também, qual é o impacto da ração para animais de estimação e se existe, se o senhor sabe, se existe algum estudo sobre esse tema. Aí eu peço ajuda aos colegas, eu não sei se alguém mais colocou mais perguntas enquanto eu estava fazendo. Por enquanto, não. Ok, então são essas por enquanto, professor. Tá. A noite vai ser longa, professor. Não, gente, não vai ser longa, não, meu Deus. Amanhã tem que estar de pé cedo. Mas, enfim, vamos aqui. Sobre o ninho, sim. O que talvez tenha sido surpreendente tenha sido a longevidade do fenômeno de Laninha, que, assim, basicamente persistiu por 3 anos, né? Então, sim, a gente esperava que essa chave girasse em algum momento. E, obviamente, o que acontece é que Laninha, por ter a ver com temperaturas mais frias na superfície do Oceano Pacífico, isso termina entrando na média global no sentido de puxar um pouco para resfriar. Apesar disso, os anos, né, os 3 anos passados, foram anos muito quentes, disputando ali, né, não o recorde, mas posições entre os anos mais quentes da história. E é por isso que, infelizmente, não foi surpresa quando a gente começou a ver no ano de El Niño a quebra de recordes para todo lado, né? O dia mais quente, mas na verdade, assim, se eu não me engano, dos 30 dias mais quentes, 27 foram deste ano, né? Aí dois em 2016, enfim. E aí veio, obviamente, a quebra de recorde do mês mais quente da história, né? Com julho.
e as anomalias de temperatura batendo, né, ultrapassando marcas aí históricas. A gente, inclusive, pontuou isso. É possível que a gente tenha tido dias mais quentes dos últimos 120 mil anos, né? E aí, então, não. Infelizmente, não era surpresa. Só que o aquecimento global estava meio que mascarado ali pelos fenômenos de Laninha, quando liberou. Pronto. Porque, assim, os oceanos acumulam 93% daquele saldo de energia, daquelas bombas, 21 bombas de Hiroshima por segundo. E aí ele libera de maneira irregular para a atmosfera. Justamente em anos de El Niño, mais calor é liberado. Mas o calor já estava lá. O estrago do aquecimento global já estava lá. Guardadinho, só esperando o momento. Então, não... E detalhe, a gente, na verdade, está na torcida para que esse El Niño ele seja breve, porque em El Niños que são mais prolongados, né? Muitas vezes o El Niño termina, às vezes, até já querendo morrer, tem um repique no final do ano, é muito comum isso. Em El Niños que vão fortes de um ano para o outro, o segundo ano é que, na verdade, é o ano, né, mais terrível. 1998 foi, durante muito tempo, o ano mais quente. Aí tinha até aquela história, o aquecimento global parou em 1998. Né? Tinha essa falácia aí dos negacionistas. 2016 continua com o recorde. Esse recorde pode cair já esse ano. Mas se esse El Niño perdurar mais, olhe, prepara. Os números de 2024 também podem ser assustadores. Vamos lá. Eu tenho um artigo no blog sobre a questão do uso do termo capitaloceno. Eu acho assim, né? A gente já tem capitalismo, então o nome define bem o sistema econômico, né? Eu diria que tem vários problemas com essa terminologia do ponto de vista das comunidades de ciências naturais, e não é o espantalho do quando usa antropoceno, os cientistas podem estar aí mascarando os efeitos. Não tem. Isso aí é algo até surpreendente. Cientistas da Terra têm crescido o seu nível de consciência sobre os aspectos de desigualdade, né? Mas, assim, nós temos, né, questões aí que precisavam ser muito melhor resolvidas do ponto de vista Cristina, que da pastor saiu da sociologia. reunião. Queria saber como é que eu faço para habilitar esse negócio. Mas, enfim, que é o fato de que, para esse processo que nós estamos aqui, sociedades que não se reivindicavam capitalistas contribuíram, né? A própria União Soviética, durante muito tempo, né, foi berço de vários problemas ambientais. Então, eu acho que não é simplesmente, né, a gente entende a forte associação entre antropoceno e capitalismo, tem um conceito no meio que conecta os dois, que é grande aceleração, né? Mas eu acho que há vários, né, problemas com esse termo. Eu não o defendo. Embora eu ache que falar de plantationoceno, falar de homogoceno, falar de plasticeno, até um que eu forjei, né? Eu que gosto de ficção científica, né? Não sei se alguém aqui assistia Star Trek, né? Tinha um Borg, né? Quer dizer, o que nós temos hoje é um verdadeiro Borg-seno, né? Uma assimilação de tudo, né? Então, eu acho que a existência dessa família de outros termos, não em substituição à antropoceno, né? Não em oposição à antropoceno, mas como uma complementação, como mais com terminologias alternativas para debate, né? Termina sendo bom, né? Mas, enfim,
Vamos lá, crescimento populacional e consumo. Acho que essa na verdade, é a grande questão. Nós somos a única espécie de ser vivo do planeta em que o nosso impacto, seja ele a emissão de gases de efeito estufa, seja a pegada hídrica, seja o que for, não é proporcional à população. Mas, assim, o que é mediado é justamente pelo consumo. Quando eu falo que que um estadunidense abastado vale por 500 pessoas de Malawi, né, nesse aspecto, não existe nenhuma outra espécie no mundo. Né? Então, olha, sinceramente, eu gosto muito de dizer, não, o nosso planeta não tem, obviamente, como sustentar um número ilimitado de pessoas. Mas é possível garantir dignidade e sobrevivência para os 8 bilhões de humanos que temos com um impacto muito menor. Avalia-se que é possível você não ter ninguém em pobreza energética, você assegurar, né, tem essa conta feita por economistas, você assegurar saúde, né, inclusive acesso à medicina de maior complexidade e tudo mais, educação e entretenimento, etc., com uso de energia comparável com o que a gente tinha nos anos de 1990. Agora, para isso, a gente tem que ter muito mais economia compartilhada, muito menos consumismo, muito menos, né, transporte público sobre trilhos, ao invés dessa loucura que é né, o carrocentrismo, enfim. Teria como fazer isso. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisava realmente limpar o meio campo. Então, não é que a gente não deva discutir população, mas acho que a gente precisa sempre fazer esse contexto. Ademais, tem uma outra questão. Né? A questão populacional ela é muito usada, né? Muito instrumentalizada por posições políticas, né, exterministas, etc., e às vezes xenofobia, né? Porque nós somos pobres, tem muito filho, né? Essa lógica. Que aí você termina apenando quem é menos responsável. E no final das contas, né, e aí a gente precisa inverter isso, dando a elas o protagonismo do debate populacional, mas cabe às mulheres esse debate, principalmente às mulheres que são, em geral, vítimas do discurso de esterilização, né, forçada, etc., que são as mulheres negras, as mulheres dos povos originários, as mulheres periféricas, né, as mulheres do campo, justamente quem, né, menos tem responsabilidade sobre a loucura consumista nos habitantes. Pois é, sobre carne de laboratório, eu assim, eu tenho alguns problemas com esse tema, porque é a questão do uso de recursos. É óbvio que, né, a gente precisa ter alternativas para sair né, desse consumo maluco de carne, mas qual o impacto? Ter uma dieta baseada em plantas, gente, garante os nutrientes necessários com um uso muito pequeno de terra, um uso muito menor de água. Será que a gente precisa realmente? Né? Ou é mais um artifício, né? Uma necessidade artificial sendo gerada para surfando na onda, né, do enfrentamento da crise climática, você introduzir criar mais um nicho de mercado, né? Olha, eu realmente assim, a minha carne é feijão, lentilha, grão de bico, né? E na boa, eu faço um hambúrguer aqui que bate qualquer um no capricho. Pois é. Bom, sobre animais de estimação, aí realmente eu não tenho esse número.
é uma quantidade de animais grande, mas, assim, por serem, em geral, de menor porte, né, eu diria, sem medo aí de estar errando, que o grosso do problema ainda são os não pets, né? Principalmente gado, né? Mas certamente algum impacto tem. E, bom, como eu disse, fora a questão da alimentação, tem inúmeros outros riscos, né? De transmissão de doenças para animais silvestres, né? Eles matarem animais silvestres. Os gatos são terríveis, né? Os meus pequenos caçadores aqui, né? Não dão trégua. Eu já salvei muitos pequenos répteis, né? Das bocas, né? Das criaturinhas. Mas, enfim, aí tem a outra questão, né? Eu sei que às vezes dá uma sensação, né? Para que lado a gente corre, né? Eu posso falar disso, porque, na verdade, assim, eu já tive muito sofrimento mesmo pela questão climática. E vocês imaginam que se hoje as pessoas não dão muita atenção, você imagina, né, há 20 anos. Essa é a minha trajetória, né? Sendo que há 16 anos, quando saiu toda aquela publicidade do quarto relatório do IPCC, dava aquela sensação, agora vai. Eu estava na chefia de meteorologia da Fundação de Meteorologia daqui do estado, e a mídia procurava, tinha bastante, e deu aquela sensação, gente, agora vai, né? Filme do Al Gore, quarto relatório, as coisas, né? Enfim, não, né? Teve uma onda muito forte de negacionismo, muita, né? Ataques violentos, e a coisa, né? Tecnicolou bastante, negacionistas tendo espaço na grande mídia. Poxa, Jô Soares, tanta coisa maravilhosa que fez, né? Terminou deixando né? De tantos legados maravilhosos, um legado bem ruim que foi uma certa entrevista, né? E o pior, né? Do cara que usou o nome da mais prestigiada universidade brasileira para, né, sabotar e atacar a ciência de uma forma violenta, desonesta, né? Enfim. Então, posso falar disso mesmo, né? Mas, por outro lado, teve algumas coisas que me foram aparecendo, foram me dando energia, né? Os movimentos. Antes da Greta Thunberg, a gente conseguiu criar um coletivo aqui no Ceará que organizou marchas pelo clima aí, em 2015, um número grande de pessoas, né? Coletivos como, né, movimentos como o encabeçado, né, pela Greta Thunberg emergiram e grupos outros apareceram, né, incluindo Famílias pelo Clima, né, que quem quiser depois dar uma checada, né, um conjunto de outros coletivos e organizações, né, ONGs e movimentos apareceram, né? Greenpeace passou a ter muito foco nisso, emergiu a 350.org, Climate Reality, você começa a ter muitas vozes. Os povos originários ganham um protagonismo muito grande, muito importante, né? Diferente de alguns anos atrás, né? A gente tem a PIB forte, a gente tem uma, né? E aí, eu acho que isso abriu um caminho, né? E hoje, assim, com os limites e contradições, né? Tem aí a história do petróleo da Amazônia e tal. Aí tem um governo que fala disso, né? Então, com todas essas idas e vindas, eu acho que esse espaço que se abriu
é meio que aquele, olha, dá para salvar alguma coisa. Está perdido, não. Aliás, a quem interessa a gente assumir para nós o discurso do derrotismo, né? Tem gente que quer. Então, às vezes eu fico, sabe, com o pé atrás quando aparece aquele sábio, novo ativista que chegou, dizendo que está tudo perdido, está tudo derrotado, né? Não dá para fazer nada. Tem alguém que interessa que a gente fique parado, e não é a gente. Porque eu gosto de dizer que no limite, no pior dos casos, pior dos cenários, a gente vai estar que nem um bombeiro, pode ter praticamente desabado o prédio, pode ter algumas pessoas terem falecido. Tinha uma criança ali dentro. Ele conseguiu salvar a criança, o resto se perdeu. Salvou uma vida. Ele sai de lá celebrando aquela vida que ele salvou como uma vitória. E nós não tenhamos dúvida que é isso que nós e as gerações futuras de ativistas climáticos vão vivenciar, né? Cada pedacinho dessa biosfera, né? Cada pedacinho da civilização humana, né? Das pessoas mais vulneráveis que a gente puder salvar, vai estar sendo contabilizado, né? como vitória para nós. Então, gente, é isso. Você que tem, né? Às vezes dá aquele travo, mas não temos o luxo do derrotismo. Não temos direito a esse luxo. Professor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelos dados, pelo conhecimento, uma injeção de ânimo para todos nós aqui presentes. Mais uma vez, gratidão. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora, passam às 22 horas, todos nós, né, unidos. É lógico que essa coletividade faz a diferença nessa nossa luta por justiça climática. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas e tenham uma excelente noite.